Boa tarde, povo de Deus. Quero eu deixar mais uma mensagem para o seu coração e simplesmente responder uma pergunta que sempre as pessoas me fazem essa pergunta: aonde estava Deus antes da criação do mundo? E eu vou estar explicando para você aqui no livro de Colossenses, capítulo de número 1, no versículo de número 16 e 17. Mas antes de tudo, convido você para estar fazendo um minuto de oração e pedindo para que Deus possa abrir o nosso entendimento para nós compreender a Escritura nesses poucos minutos. Já adiantando para você, não vou deixar esse vídeo muito longo, mas peço para você ir até o final e se você gostar, assine o canal e também deixe o seu joinha. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso e eterno Pai, Senhor Criador do céu e da terra, no nome de teu Filho amado Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor vá conosco, meu Pai, até o final, Senhor, dessa mensagem. E toca no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão vindo, meu Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém, querido? Quero eu estar respondendo essa pergunta, que é muito importante, não só ministrar a palavra, não só pregar, mas saber e conhecer a palavra do Senhor Jesus. No livro de Colossenses, já adiantando para os irmãos, Colossenses capítulo número 1, versículo de número 16 e 17, diz assim: porque nele foi criada todas as coisas que há no céu, na terra, visível e invisível, seja trono, seja domínio, seja potestade, seja principado, tudo foi criado por ele, e sem ele nada se fez. 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele. Jesus Cristo, para algumas, posso dizer, algumas seitas que existem no Brasil, chega a dizer que Jesus é a primeira criatura de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, já adiantando, que Jesus é antes de qualquer coisa. O mundo foi feito para o homem e não para Deus. Quando a Bíblia nos diz que ele criou todas as coisas, imagina uma coisa. Aí você pode dizer para mim o nada. Pois é, o nada também foi criado por ele. Tudo que existe, existe nele. E sem ele, nada do que existe sobrevive. Dá para nós entender? O apóstolo Pedro, ele chega a dizer lá nos seus livros, 1 Pedro, que o cordeiro foi preparado antes da criação do mundo. O haja luz. Tudo foi criado por ele. Sem ele, nada do que está criado se fez. Nós observamos lá no livro de Hebreus, eu quero que você acompanhe comigo, o livro de Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus capítulo 1 diz assim, para você entender, capítulo 1, do versículo 1, 2 e o 3, diz assim: e havendo Deus antigamente falado muitas as vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, imagem da sua pessoa, sustentou todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito isso mesmo, purificando o nosso pecado, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então todas as coisas, como diz João, nós podemos também observar o que o apóstolo João ele diz no seu livro, no capítulo de número 1, que ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então quando João diz assim, irmão, observe,
capítulo de número 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu acredito que você está entendendo quando nós perguntamos assim: antes que o mundo existisse, aonde estava Deus? Não. Deus habita nele mesmo. O mundo foi criado por ele. Então o tempo, irmão, foi criado por Deus. Então para Deus não há tempo. Nós ficamos velhos, envelhecemos, morremos, mas Deus permanece para sempre. Porque Deus é o mesmo ontem. O escritor dos Hebreus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Nós nasce, envelhece e morre. Deus permanece sendo Deus. Então eu quero colocar você nessa mensagem para pensar. Imagina uma coisa antiga. O Jardim do Éden. Pois é, foi Jesus que criou. Todas as coisas foi feita por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Imagina outra coisa mais antiga. Eu citei para você o nada. Só que quando nós pensamos no nada, nós estamos pensando em algo. Porque Deus é antes. Vamos lá, para você falar, pode dizer assim, a eternidade. Pois foi Deus que criou a eternidade. Tudo que existe, tudo que sobrevive, foi criado por Deus. E sem Deus, preste atenção, sem Deus, nada do que existe, subsiste. Ele é antes de qualquer coisa que você pensar, porque tudo que existe foi criado por ele. Ele não precisa de nada para habitar. Como o escritor de Hebreu diz, que ele habita nele mesmo. Você está entendendo? Então, quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, estudamos as revelações de Jesus. As revelações, aquilo que está escrito. Nós não estudamos a Deus porque não tem como nós saber nada sobre Deus. Porque no dia que o homem descobrir quem é Deus, saber quem é Deus, Deus passa a ser homem e não Deus. Você está entendendo? Então, que Jesus, nós descobrimos Jesus é a imagem e a semelhança de Deus. Então, através de Jesus é que nós passamos a conhecer a Deus. Como disse Filipe, me mostra o Pai para que eu possa. E Jesus disse assim, olha, está aí tanto tempo comigo e não me conhece? Veja que no versículo de número 14, observe. Livro de João, Evangelho, capítulo 1, verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se nós vai mais na frente um pouco, no verso de número 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Jesus, através de Jesus, irmão, que nós passa a conhecer a Deus. Porque o próprio escritor do livro de João, lá no epístola, primeira epístola, no capítulo número 5, sai da memória, versículo 22 e 23, ele diz, este é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, irmão, é o verdadeiro Deus. Muitas pessoas podem até entender, dizer que Jesus é a primeira criatura, outros entendem que Jesus é um anjo, mas para nós que somos cristãos, que adora a palavra do Senhor, que adota a Bíblia como palavra, Jesus simplesmente é Deus. Amém? Eu acredito que você está entendendo a mensagem. E mesmo quando a gente começa, irmão, a estudar o primeiro livro, o livro de Gênesis, pois é, tudo isso, Jesus era antes do Bará. Antes de qualquer coisa, Jesus existe. E Jesus subsiste nele mesmo. João disse, no princípio era a palavra. E a palavra era falada através da boca dos profetas. E hoje, Jesus fala diretamente conosco. Eu acredito que você entendeu quando eu li para você o livro de Hebreus. Vou voltar a reler novamente para que você compreenda o que o escritor Hebreu disse. Observe
o capítulo número 1 de Hebreus. Observe. E havendo Deus antigamente falado muitas das vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou neste último dia pelo Filho. Porque Jesus, sabe a sarça ardente? Era Jesus. Quem usava os profetas para falar com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, era Jesus. Então no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós hoje vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de amor. Acredito que os irmãos entenderam essa mensagem que eu deixei para o seu coração. Não quero deixar muito longa, mas peço, se você gostou da mensagem, assine o canal, dê um joinha e compartilhe com seus irmãos. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima mensagem, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, tchau.